A matemática, em síntese, preparou a base e os pilares da civilização humana, e com o intuito de desmistificá-la, o docente de matemática Rodrigo nos orientou a vê-la de variadas formas no cotidiano. Dessa maneira, gravamos um vídeo com pessoas comuns, professores e alunos, à procura de entendê-la. Confira neste vídeo. Platão, Anaxágoras, Pitágoras, Sócrates, matemáticos que, em geral, construíram uma boa organização numérica e possibilitaram o surgimento de uma grande civilização humana que fortaleceu os princípios econômicos, sociais, políticos e matemáticos. A partir disso, nós, seres humanos, deixamos de ser ignorantes de um certo ponto de vista racional e enxergamos a realidade em quase sua totalidade. A partir deste momento, nós conseguimos construir naves, conseguimos pousar na Lua e tantas outras coisas. E a respeito disso, nós iremos falar neste vídeo que a matemática não é um diabo personificado, e muito menos que você está invento de sabê-la. E nós contamos com a sua participação neste vídeo e que minha colega Evelyn da Vitória falará. Alunos do BGE do ano de 2019, do terceiro ano, viemos aqui hoje no Parque Moscoso mostrar para vocês que a matemática não é o bicho de 7 cabeças que nós tanto achamos ser. Trouxemos um jogo de probabilidade, estaremos interagindo com pessoas do parque, relatando as dificuldades, os pontos que elas acham difíceis na matemática e demonstrando que não é tão difícil quanto parece, porque nós usamos a matemática no nosso dia a dia, tanto para dar um troco no comércio, uma passagem que às vezes a gente não tem noção de quanto vai receber de troco, que acabamos tendo passado a perna, enfim, vários pontos. Vamos mostrar para vocês nos próximos vídeos. Estaremos trazendo um curta, bem basiquinho, para vocês terem uma noção de como funciona também, pessoas dando entrevistas. Então, segue a gente. Agora nós vamos entrevistar algumas pessoas para saber o que elas acham da matemática. Se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Oi, gente, eu sou a Alana e hoje eu vou perguntar para ela o que ela acha da matemática. Eu acho a matemática muito boa. Eu acho que pra tudo a gente precisa da matemática, né? Independente da área, o que a gente vai fazer. Então ela só beneficia. E quando você estudava ainda, como que você achava? Se você tem o mesmo pensamento que você ainda tem hoje sobre? Tenho, porque eu já gostava. Então eu sempre fui muito boa na matéria. Tanto todas as áreas que aprendi na matemática, eu sempre Olha, eu particularmente não gosto, mas eu sei que é uma coisa necessária no dia a dia, né? Mas não é pra mim, não. Bom, apesar de muitas pessoas não gostarem, né, ou acharem muito difícil, eu acho que matemática é muito importante. Porque tudo que a gente faz, né, no mercado de trabalho, na nossa vida financeira vai envolver a matemática. Então, não só isso, as formas geométricas, né, vários cursos dependem da matemática e no dia a dia, para lidar com as pessoas, no comércio, né, e numa padaria, coisa simples que seja, depende da matemática. É uma ciência extremamente importante, né? A gente usa no dia a dia, nas contas de casa, né, na parte financeira, no supermercado, né? Então, assim, no dia a dia mesmo. Esse é o nosso jogo de probabilidade com o qual nós iremos interagir com as pessoas aqui no parque. É um jogo bem simples, mas eu vou chamar a minha colega Carol, também da minha sala, do 3M2, para estar me ajudando. Por favor, Carol. E é o grau da probabilidade. Temos aqui bolinhas de gude, é um jogo bem simples. É bolinha de gude, isso aqui é uma madeira e uns preguinhos pregados aqui, óbvio, né? Nós simplesmente precisamos tacar aqui e a bolinha decide um lugar para cair. É simplesmente assim, ela não tem um lugar certo para cair todas as vezes. Mas, como eu disse no começo, é um jogo de probabilidade. Você acha que a bolinha, quantas vezes tacar, por exemplo, 10 vezes, ela vai cair mais no meio, mais no lado esquerdo ou mais no lado direito? Vamos ver. Vou fazer o exemplo com 5 bolinhas para vocês. Já taquei a primeira, caiu aqui no meio.
olha, tem duas no meio e duas do lado direito, hein? Essa é a última pra poder decidir. Façam a aposta de vocês, hein? E quem apostou no meio acabou de ganhar. A probabilidade das bolinhas foi de cair mais no meio do que dos lados. Vocês podem ver que o lado esquerdo não caiu nenhum. Ele consiste na probabilidade. Você joga uma bolinha aqui e aqui existem os possíveis locais para a bolinha cair. Então há uma probabilidade dela cair em cada local desse. Esses dos cantos aqui possuem uma probabilidade menor. Por quê? Vamos relacionar agora a matemática com a física. A gravidade, ela puxa tudo para o meio, entendeu? Então tudo tende a cair mais no centro da Terra. Tende a ser puxado mais no centro. Então, a tendência é o quê? As bolinhas caírem mais nessa parte central aqui do que nos cantos. E esses cantos possuem uma probabilidade menor. Sobre formas geométricas espacial. E o Luiz está aqui para poder explicar melhor sobre cada uma dessas pirâmides. Bom, aqui nós temos um tetraedro que é formado por 4 faces triangulares e de mesmo tamanho. Aqui nós temos uma pirâmide de base triangular e 3 faces isósceles, triângulos isósceles. Aqui nós temos uma pirâmide irregular com base quadrada e 4 faces também irregulares. Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada e 4 faces de triângulos isósceles. E aqui nós temos uma pirâmide de base hexagonal com 6 faces também isósceles. A pirâmide, ela é uma das principais formas geométricas criadas pelo homem. Na antiguidade, as pirâmides eram todas assim quadradas. Então, quando a gente fala em sólidos geométricos, todo mundo associa o quê? A pirâmide, que é a mais comum. Porque muita gente nunca tinha visto uma dessa aqui, nem essa aqui de ladinho, toda bonitinha. Porque a gente pensa sempre nesses sólidos geométricos. A mais conhecida, a pirâmide mais conhecida é a de Keops. Ela foi construída no ano de 2500 a.C. Ela tem altura de 150 metros, o que vale a um prédio de 50 andares. Mas agora, a seguir, vamos mostrar para vocês que não é tão difícil assim você conhecer os sólidos geométricos. Oi? Sim, exatamente isso. Pode vir aqui, pode vir aqui. Aqui, eu não entendi muito bem isso aqui não. Esfera? Bom, a esfera, ela na real é bem simples de se entender. Você está vendo essa linha que cruza o meio dela? Ela é o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. E a fórmula para você calcular o volume dessa pirâmide é 4 vezes π vezes o raio ao cubo, dividido por 3. Bom, a esfera ela não é tão difícil de se compreender. Você está vendo essa linha que corta o meio dela? Basicamente, eu vou desenhar para você entender. Pensamos nela como se fosse uma esfera. E tem a linha que corta ela exatamente ao meio. É chamada de diâmetro. O diâmetro não é basicamente 2 vezes o raio. E a fórmula para calcular o volume total dessa esfera é π vezes R ao cubo dividido por 3. Então, esse R aqui é esse aqui? Sim, esse é o raio, que também é a mesma coisa que o R que está aqui.
E é bom você estudar bastante, porque quando você começa a aprender, você sente que realmente não é tudo aquilo difícil, não é tão complicado quanto parece. É bom você se juntar na casa de amigos e estudar em casa também sozinho. É uma boa opção para você aprender e desmistificar esse bicho de 7 cabeças. Obrigado aí. Com a Mônica, ela é professora na área de deficiência visual, né, certo? E hoje ela vai falar um pouquinho de como funciona essa questão da matemática, né, para os deficientes visuais. Bom, bom dia para vocês. No caso, assim, a minha experiência na área de deficiência visual é um pouco recente, né? Então, assim, são vários desafios, porque na área da visão a gente precisa muito mais a parte tátil, né? Muito concreta para ser trabalhado. Porém, eu já tinha trabalhado antes, né, como professora regente, então eu acho que essa parte me trouxe bastante experiência para aplicar para eles, pois eu vi o seguinte, que muitas crianças na fase, às vezes, de 5º ano, tinham dificuldade de aprender fração. Então eu fazia o quê? Através de jogos. Então transferia a questão de vivo ou morto para numerador, denominador, para assim eles aprenderem, né? E também eu levava para a sala, às vezes, um bolo, ou uma pizza, ou dependendo, né? Eles levavam os próprios chocolates para poder a gente colocar em prática a questão de dividir de forma igual. Porque o método da fração é esse, né? Então, é você saber dividir igualmente. Então, essas questões eu via que ajudavam para eles entenderem, absorverem melhor, e na hora de, até mesmo na prova, eu observava que eles pegavam e ficavam às vezes com o dedinho, né? Numerador, denominador, numerador. Então era bem interessante essas questões. E fora, assim, a parte de você estar interagindo, não fica aquela matemática assim, só você. É uma coisa monótona, né? Então, quer dizer, matemática já é um grande desafio, né? Às vezes muitos desistem de, às vezes, estudar e tal por causa da matemática. Quando pensa num curso, até mesmo igual agora, nessa fase que eu estou no trabalho do Estado, eu vejo muito isso, né? Os alunos do ensino médio às vezes falam, tal, que curso que eu vou fazer? Não, se tem matemática eu não quero. Né? Mas assim, se você faz a matemática de forma divertida, prazerosa, né, diferenciada, a pessoa termina gostando, né? Ela pode mudar esse conceito aí numa boa. Olha, eu vou te falar que eu precisava de professora assim no meu fundamental, porque no meu fundamental foi péssimo, que me fez eu formar o meu conceito de matemática que eu tenho hoje, assim. Os professores eram muito à vontade, né, digamos assim. Mas é bem complicado. E eu acho também que assim, é você mostrar diversas formas para o aluno entender, né? Agora mesmo, é interessante que eu tive uma experiência de uma colega de trabalho que eu fui perguntar para ela, eu disse assim, qual o método que você está usando para divisão? E ela pegou e falou assim, pode ensinar o que você sabe, o que você quiser. Eu falei assim, não, eu quero que você me fale qual que você passou para a turma, isso uma turma de 4º ano. E ela falou assim, não, eu só sei aquele básico mesmo. Eu falei assim, o método longo ou o método curto? E ela falou assim, não, o curto, né? Aquele que tem a continha de mim, não, porque esse eu nem sei fazer. Aí eu quase que tomei um susto, né? Então, assim, eu acho que o professor, ele pode direcionar vários caminhos para o aluno compreender a parte matemática, não ficar somente focado em um, né? Porque às vezes nós aprendemos que tem diversas formas de você aprender. Então você basta motivar, incentivar, pesquisar mais um pouquinho e aí os alunos vão fluindo, né? E que incentivo melhor do que comida, né, galera? Né? Eu acho, né? Não tem coisa mais gostosa. Você chegar, eu chegava com um bolo assim e os meninos falavam, tia, festa de quem? Eu falei, daqui a pouco. Quando a aula de matemática começava, a gente, vamos lá.
ou senão às vezes até mesmo com papel, né? Pegar papel, dobrar o papel várias vezes. Então isso tudo você vai colocando em prática, você vai tendo uma diferença, você vai vendo diferente. Então acho que isso aí é o grande desafio da matemática, é o grande desafio do professor e do aluno, estar interagindo para poder aprender de uma forma melhor os conceitos matemáticos. É interessante, gente. Achei o método dela bem legal, bem eficaz, pelo visto. Mas ela falou agora da área que ela está atuando atualmente, né? E na sua época, com seus estudos? Pois eu trago um pouquinho disso aí de uma professora que marcou também muito a minha vida. Isso eu estava cursando 3ª série, né? Hoje seria o 2º ano. Então ela, no caso, ela era uma grande incentivadora da gente, porque ela fazia realmente, era aquele tipo de professor de plantar bananeira dentro da sala para fazer o aluno aprender, né? Então, hoje até o meu maior desafio é em português, porque na matemática, por ela ter sido essa professora nota 1000, né? Então eu aprendi, e eu acho que foi por isso que eu também fui me dedicando mais nessa linha de querer realmente fazer o diferente, né? E assim, eu vejo que o legal é isso aí. A minha professora Isa, ela foi espetacular nesse sentido de incentivar, leia, releia, vamos lá, palavrinhas-chave, marca a palavrinha. Então naquela época a gente não tinha marca-texto, mas a gente marcava as palavras-chave que um problema estava dizendo ali para você entender o que era para fazer, né? Não ficar só em uma palavra. Também é outra coisa que eu acho legal, né, do professor pegar e abrir mesmo, tipo um dicionário na área da matemática, né? Divisão, o que é divisão? Repartir, né? Compartilhar, né? Usar esses termos até mesmo de hoje, né? Para o aluno entender melhor. Então eu acho que isso aí realmente é o diferencial, é você abrir um leque de informações, soma, juntar, né? Multiplicar, dobro, essas palavras todas, quando você, né, mostra ali para o aluno na prática, o aluno entende melhor. Tabuada, eu sou contra tabuada, minha professora era contra tabuada, aquela de papel comprada, né? Tabuada é para ser construída, então final do caderno direto ali. Porque a tabuada você decora ela, né? Você acaba não aprendendo. Então você tinha que fazer a tabuada mesmo ali, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, e ia lá. E o interessante é que depois ela falava, gente, é só olhar o final. Qual foi o último número? 2 vezes 1, 2. Então automaticamente é o quê? De 2 em 2. Então vamos lá, pensa que vocês estão saltando uma pedra, né? Vocês estão numa lagoa e estão soltando uma pedra. Então vai lá, 2, 4, 6, 8, e assim a gente ia, né? Então eu acho bem interessante isso aí. E é isso que eu trago hoje. Quando eu trabalho com os alunos da deficiência visual, eu vou por esse caminho. Você tem que mais memorizar, porque já que a visão não te facilita, né, o grande desafio deles é a visão, ou é baixa visão, ou é cegueira, então, no caso, é mentalizar. Então, é a mente que tem que estar fluindo mais, né? E o concreto, né, o que for tátil ali, para ele poder ter o conhecimento melhor. Hoje eu estou com o professor André, de matemática, no Benito Gonçalves. E André, nos últimos tempos nós estamos observando no ensino público e também no ensino privado a dificuldade das pessoas entenderem matemática. Elas chegam já com um preconceito, e esse preconceito é desde o ensino fundamental, nas séries iniciais, e vai percorrendo todo o caminho dessa vida da pessoa, seja na escola ou seja mesmo fora dos âmbitos acadêmicos. E por que isso acontece? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque inclusive a minha tese de TCC ia ser sobre essa área, né? Motivação da matemática no ensino escolar. Porque eu acredito que isso vem muito da família, né? Esse ranço, ele vem de um tempo em que os pais falavam que não gostavam de matemática, né? A mãe falava que não gostava de matemática, os tios não gostavam de matemática, e a criança
ali lá no seu subconsciente, com 5, 6, 7 anos, já começava, eu não gosto de matemática. Então, começa ela crescendo com essa informação, e mal ela sabe que ela às vezes gosta de matemática. Então, a gente precisa desmistificar isso e mostrar para a criança, né, no dia a dia, para o aluno, que é possível gostar de matemática, assim como é possível gostar de qualquer coisa, né? Então, não é um bicho de 7 cabeças, até porque é uma disciplina que está no nosso dia a dia o tempo todo, né, em todo momento da nossa vida. Então, e como você acha que a escola, seja ela pública ou privada, deve estimular o aluno para isso, o professor e toda a equipe? Acho que o principal caminho para você motivar o aluno em relação a isso, hoje, né, nos dias de hoje, eu acredito que é mostrando para o aluno como que a matemática é importante na sua vida no dia a dia, né? Porque essas perguntas, elas existem desde muito tempo, né? Aonde eu uso isso na minha vida? Aonde eu uso isso na minha vida? E a matemática, ela está na sua vida o dia inteiro, né? Desde o momento que você acorda, você já começa a contar, né? Quanto tempo falta para eu sair, quanto tempo falta para eu pegar o ônibus, quanto tempo falta para eu chegar na escola, quanto tempo falta para acabar o ano, quanto de dinheiro eu preciso para comprar meu celular, e você está usando matemática o tempo todo. Então, se a gente começa a trabalhar conteúdos e começa a mostrar para o aluno que no dia a dia ele usa, né, as coisas que se aprende em sala de aula, consciente ou inconscientemente, eu acho que a gente começa a desmistificar isso, né, e mudar um pouco essa consciência dos alunos em relação à matemática. O erro, então, começa na família ou também acontece nas primeiras séries iniciais? Os professores não estão sabendo dialogar com o aluno, ou isso se deve mais ao universo familiar ou a outro campo que o aluno possui? Eu não colocaria esse erro como sendo um erro do professor. As séries iniciais, é óbvio que às vezes, em alguns momentos, você tem professores que não são formados exatamente em matemática. Mas isso não impede ou não o coloca numa condição de negação à matemática, né, de aversão à matemática. Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que se a família começar a mudar esse conceito, né, de começar a mudar esse caminho de falar para o filho que a matemática é um bicho de 7 cabeças, eu acho que a gente já começa a consertar isso. Porque se o aluno, ele joga, né, ele gosta de jogar, ele gosta de fazer jogos, ele gosta de brincar, a maioria dos jogos tem um intuito matemático ali que você precisa pensar. Então, assim, já nesse momento você já está fazendo matemática. Então, quer dizer, ele gosta, mas ele nem sabe que gosta. Então a gente tem que começar a mudar essa ideia para que isso não seja um problema no futuro. E qual desafio você acha que é o mais latente na sua área, entre você e o aluno? Bom, hoje eu costumo falar que o maior desafio é a tecnologia, né? Então, a gente vive num momento onde as coisas acontecem muito rápidas e a tecnologia vive na nossa mão, né? O celular faz parte da nossa vida. Aí eu estou me colocando como aluno e como professor ao mesmo tempo. Então, se a gente não consegue dominar essa tecnologia, porque se o homem criou essa tecnologia, ele é capaz de dominar essa tecnologia. E aí a gente tem que mostrar para o aluno que essa tecnologia não pode ser mais importante do que o conhecimento que a gente tem para passar para o aluno. Então, cada hora do seu dia tem hora para tudo. É hora de celular, é hora de estudar, é hora de diversão e é hora de dormir, né? Na hora que a gente está dormindo, por que eu não fico com o celular na mão? Não, porque eu preciso dormir. Como eu preciso de celular e como eu preciso de estudar. Então, a gente tem que disciplinar o nosso momento do dia. Então, por isso que eu falo para você que o maior desafio hoje é a tecnologia. Embora ela venha para ajudar, mas a gente tem a tecnologia também que, digamos assim, atrapalha.
Agora eu gostaria que você, né, desse um conselho para os professores, como também para você, e para os alunos que trabalham com matemática e convivem com matemática. Assim, o melhor conselho que eu posso falar é amem a matemática, né? Tipo, não é um bicho de 7 cabeças. Em relação aos colegas, tipo assim, é difícil para mim falar porque eu tenho pouco tempo na vida acadêmica em sala de aula, né? Eu já ensinei muito, já treinei muitas pessoas na vida. Então, assim, eu acho que o melhor conselho que eu dou para os colegas é a humildade. Assim, sala de aula é lugar de aprender, sim. A gente aprende com os alunos, sim. Eu todo dia estou aprendendo uma coisa nova. Eu estou aprendendo um comportamento, eu estou aprendendo uma coisa que você aprendeu em casa e eu não sabia. Então a gente precisa ter humildade, porque sala de aula é lugar de ensinar e aprender. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, eu acho que a gente começa a trabalhar com os alunos de forma mais próxima, mais igual, né, e trocar essas informações com os alunos, porque às vezes a forma de você ver um problema que eu passo não é a mesma forma que eu vejo. Então a gente precisa trabalhar com a realidade de cada um. Às vezes eu coloco uma equação no quadro e você está vendo a resolução dessa equação de uma outra forma, né? Só porque ela existe um caminho que ela só pode ser resolvida dessa forma. Então a gente tem que saber qual o caminho que esse aluno usou para resolver essa equação. Se isso é válido para todas, então é válido para aquela. Então a gente tem que trabalhar mais próximo, trabalhar com mais humildade, né, e trabalhar em conjunto. Eu acho que trabalhar matemática com o aluno é trabalhar em conjunto. É difícil? Mas a gente precisa fazer mais isso. E a gente consegue, se a gente quiser. Quero agradecer ao professor André. Quero pedir desculpa a qualquer ruído externo, porque a gente está na escola. E o nosso objetivo neste vídeo é desmistificar a matemática, torná-la mais simples de entender. Claro que há em todas as áreas conceitos que às vezes precisam de um maior entendimento, mas isso pode ser alcançado com mais estímulos. Obrigado. Obrigado, estamos à disposição. Parabéns.